Pessoal, boa noite a todo mundo. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Nós estamos aqui nos preparativos da Semana da Compostagem 2023, que acontece agora na segunda semana de maio. Então, ontem nós tivemos aí uma apresentação com o Bruno Steyer, falando sobre compostagem doméstica. E hoje, eu e o Tomita, o professor Tomita, nós vamos falar sobre a compostagem em larga escala, os desafios, né? O que acontece. Então, pessoal, todo mundo me ouve aí? O Paulo Cardinale aqui falou que não está ouvindo. Eu ouço aqui sim. Beleza. Paulo? Estou escutando também. Maravilha, então, gente. Então, começando aqui a nossa capacitação, qual que é o objetivo daqui, né? O objetivo é levar aí a nossa mensagem da compostagem, dizer aí que resíduos orgânicos, eles são compostáveis em todas as frações, mas que também existem desafios a serem gerenciados, né? O manejo, quais são as matérias-primas, fatores ideais de umidade, né? Muita gente fala sobre secar o material, né? Muita gente fala sobre, né? Seca aí que acaba o cheiro, né? E a coisa não é por aí. Eu fiz aqui vou passar a palavra para o Tomita aí para ele dar as boas-vindas. Fala aí, Tomita. Boa noite, pessoal. Obrigado, né, Felipe, estar aqui junto contigo nessa abertura de preparação. E aí, coincidentemente, esse momento desse encontro, para mim, é muito importante e interessante, porque eu estou exatamente numa consultoria em grande escala, com algumas novidades. E aí eu peço desculpa, porque essa data da confusão, aí, dia 27 para hoje, eu assumo um pouco da responsabilidade, que era o ajuste de agenda, mas é muito legal poder debater, discutir um assunto que, para mim, está num momento muito quente, com várias situações acontecendo, e é muito legal poder dividir com vocês como esse mercado está reagindo e como isso está, os propósitos o que vem acontecendo no mercado. Então, poder dividir, poder contribuir nesse momento agora, eu acho que é uma grande oportunidade para mim, que sou apaixonado pelo tema, como todos nós que estamos aqui, né? Então, é isso, e eu acho que tem bastante coisa que a gente vai ter que controlar o tempo aí, né, para poder administrar e a gente não alongar muito, deixar para os próximos capítulos e trazer a emoção da Semana da Compostagem. Então é isso, Felipe, obrigado. Felipe está sem som. Eu que agradeço, Tomita. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente ir conversando, e aí a gente vai trazendo aí as informações, e quem tiver dúvida aí pode escrever no chat, a gente já vai colocando. Tá? Então, a gente sabe que a compostagem em si, ela já é um desafio, né? A compostagem... Pode deixar sua câmera aberta, viu, Tomito? Para a gente ir conversando aqui junto. E a compostagem doméstica, ela já é um baita de um desafio, tá? Porque realmente lidar com resíduo orgânico, ele é algo que costuma trazer algum tipo de asco, né? Trazer algum tipo de problema. Mas a gente também entende o que o Tomita falou, né? Que é um mercado que tá se aquecendo demais, né? As pessoas querem fugir aí dos aterros sanitários, as grandes organizações estão cada vez mais... Flávio, por favor, desativa o som. E aí a questão toda, ela passa por uma
uma necessidade de qualificação dos profissionais, né, uma qualificação das pessoas. Então, se a gente falar em escala, né, quando a gente fala em pequena escala, em escala doméstica, a gente está falando aí dessas caixinhas de compostagem que você pode ter no seu quintal, né, alguns escolhem o minhocário, né, que é a técnica da vermicompostagem, que foi bastante falado ontem pelo Bruno aí da associação. A gente tem também as escalas, isso é uma coisa que a gente tem visto aumentar aqui no Brasil, mas fora do Brasil existem diversos parques que recebem resíduos orgânicos da comunidade, né, praças públicas, e eles chamam lá de compostagem em escala comunitária, né, onde as pessoas se voluntariam, as pessoas vão, né, manejar o pátio, as pessoas se responsabilizam por isso. Então, a gente tem essa escala, que é um pouco maior, né, já que acaba agregando mais gente e acaba agregando mais trabalho, né? E se vocês olharem aí, o pessoal está manejando, o pessoal precisa de fonte de carbono, né, que é um grande desafio hoje em dia, né? A compostagem ela tem o gargalo, que é a fonte de carbono, né? São alguns gargalos, né? Odores, fontes de carbono, né? E a questão, né, da venda e colocação do composto orgânico no mercado, que ainda não está muito bem estabelecido. E a escala grande, a larga escala, né? Então, ó, desse lado aqui eu coloquei um pátio com um sistema aerado, coberto, né? E do outro lado ali eu coloquei um sistema revirado com leiras, né? É importante dizer que desde, né, do primeiro estágio aqui, desde a escala comunitária até a escala industrial, a larga escala, o processo ele acontece exatamente da mesma forma. Estou errado, Tomita? Tecnicamente, nem um pouco. Os cuidados, os zelos são os mesmos. O que muda, na verdade, é a maneira que você tem ferramentas para transformar isso na técnica correta. Então, a escala também é dos equipamentos. Uma escala doméstica, manualmente, uma pá, uma coisa, uma enxada, vai. Na medida que isso vai aumentando exatamente o volume, as dificuldades vão sendo reproduzidas na mesma escala da tratabilidade. E aí a necessidade de infraestrutura um pouco mais arrojada, mais preparada. Isso mesmo, eu posso dizer que mesmo em grandes escalas, as escalas industriais, nós também temos níveis diferentes de escalas, né? Porque, como você bem colocou, os problemas são proporcionais à escala. E ele é igual, independente da sua escala. Claro, quando você fala em doméstico, você prevê uma possibilidade de consumo, mas quando você vai para o comunitário, aí já começa a igualar o problema, muda o tamanho. Concordo com você em todos os aspectos, Felipe. E dentro das diferentes escalas, né, existem também diferentes métodos, né? Eu acho que isso é importante a gente dizer. São métodos, não são nomes de métodos, tá, gente? Né? Não são patentes de nomes, tá? A compostagem na leira revirada acontece da mesma forma do que da leira estática aerada, que acontece da mesma forma da leira estática, né? O que vai diferir é o tempo de processo, é a tecnificação, mas o processo todo ele ocorre da mesma forma, né? Então, nesse método de leiras reviradas, o que acontece? Você recebe as matérias-primas, né? Você pode ver nessa primeira leira aqui mais clarinha, essa aqui provavelmente ainda está precisando fazer a mistura, né? E aí com um trator e um revirador, né? Nesse caso aqui é um revirador tocado num tratorzinho, né? Você revira a leira. Neste segundo caso aqui, você já tem um revirador autopropelido, né? E qual que é a vantagem do revirador autopropelido? É que o espaço entre as leiras reduz, porque você só precisa aqui do espaço da roda do equipamento. Aumenta, naturalmente, o custo do equipamento. Um equipamento desse é muito mais caro do que um equipamento desse. Consumo de diesel, mas também você aumenta a quantidade de metros cúbicos de material por leira, né? Então, existem aí uma série de vantagens e desvantagens de cada método. Por isso que a gente está aqui para trazer isso e depois discutir, né? Qual que é o melhor para você, qual que é o melhor, né, para o seu caso, né? Eu acho que não existe método melhor ou pior, mas existem métodos aonde
você tem mais ou menos problema. Esse aqui é um método de leiras estáticas aeradas, onde você tem pilhas contínuas, né? Nesse caso aqui, a tubulação de ar ela passa por baixo da pilha. Essa é uma foto do Peter Moon, que é aí um dos papas aí dos sistemas estáticos aerados, né? Realmente um desbravador aí da tecnologia e do método, né? Qual que é o principal objetivo desse soprador aqui? Manter um fluxo constante de ar dentro das pilhas. Qual que é a ideia de você manter um fluxo constante de ar dentro das pilhas? É você manter a leira em níveis com oxigênio de acordo com a necessidade do processo, né? A gente não pode esquecer que diferentes matérias-primas têm diferentes necessidades de oxigênio, né? Quem já fez alguma análise de efluente aqui sabe de um negócio chamado DBO, né? Que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, tudo isso é baseado na demanda bioquímica de oxigênio que esse material precisa para se compostar. Então, esse aqui é um método que eu, particularmente, sou fãzaço. Eu adoro esse método aqui, né? E uso esse método, né? Infelizmente, não para todo o meu pátio, porque eu ainda não tenho espaço para tudo isso, mas nosso objetivo é trabalhar só com método de pilhas estáticas aeradas. E sistemas em Wessel, né? Sistemas contidos, né? Sistemas, vocês podem observar aqui, você tem um misturador, ele automaticamente já abastece aqui o sistema, né? É um tambor rotativo, né? Então, ele não é um método de desidratação. Acho que isso a gente fez uma montagenzinha ultimamente, né, Tomita, falando sobre cama de frango, né? E o pessoal fala assim, Felipe, o seu composto é melhor do que cama de frango? Aí você fala assim, não, o composto é melhor que cama de frango. Mas por que ele é melhor do que cama de frango se ele tem menos nitrogênio? E eu acho que isso é uma coisa que é importante dizer, né? Porque nas matérias-primas, se você pegar um lodo de frigorífico, ele vai ter 9% de nitrogênio. Só que não está disponível para a planta, não está na forma onde a planta vai poder absorver esse material, né? Não vai poder absorver esse nitrogênio. Boa parte disso aí vai volatilizar, boa parte disso vai sequestrar carbono do solo, né, Túlio? Então, acho que isso é importante para frisar, né, Túlio? Felipe, deixa eu acrescentar, porque é uma discussão constante no mercado, e a gente tem alguns estados no Brasil, para não dizer quais aqui especificamente, a gente não entrar nesse melindre, né, da discussão, o mercado, porque as pessoas não querem agregar de alguma forma algum custo de melhoria, então ele começa a criar fantasias no mercado e dizer que o esterco, principalmente o de galinha, ele potencialmente é melhor para a agricultura. E uma das discussões que está tendo exatamente no mercado são os benefícios de cada material. Então, já que vamos falar especificamente do que você falou da cama de frango, por exemplo, ou que seja da ave de postura. Quando você tem uma expectativa na análise de uma cama, de um esterco, você gera uma expectativa falsa da análise, dizendo que ele tem tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio. Claro, o fósforo e o potássio, eles não são voláteis como o nitrogênio. E a expectativa do esterco é sempre maior do que qualquer outro elemento, exatamente o nitrogênio. E você tem uma falsa expectativa de que, porque quando você utiliza e tem lá os seus 9%, você, quando vai fazer o uso disso em função das perdas que existem no caminho até você chegar a fazer o uso, ou mesmo durante o uso, então você já tem, e esse nitrogênio não fica nem em 1%, você vê, cai de 9% para 1%, ou menos, 0,8% que eu já vi. Mas ele está em condições tão putrefativas e anaeróbicas, disseminando atividades patogênicas de uma forma que ele propõe muito mais doenças de solo do que vantagens e benefícios nutricionais. Então, você tem, por exemplo, nematóides dançando e rolando, você tem
falsa expectativa, porque aquela fonte de nitrogênio, para ele se decompor adequadamente, ele vai buscar os elementos que ele precisa e ele vai encontrar na raiz uma fonte de carbono que vai ajudar de forma putrefativa a decompor e desestabilizar o crescimento da planta. Quer dizer, existem outros, entre doenças aí, uma infinidade para a gente citar. Ao contrário, por exemplo, eu agora aqui, nessa empreitada que eu estou aqui na consultoria, aqui numa agroindústria, eu estou no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, o que eu vou fazer de análise para não gerar, nesse momento, na diretoria, uma expectativa de fertilidade? Eu vou trabalhar CTC, quer dizer, eu vou trabalhar as condições de melhoria, de potencialização química da fertilidade do solo, com a melhora da CTC, quer dizer, eu estou propondo aqui diminuir o calcário e o gesso na parte de cálcio, não eliminando a parte dos outros benefícios que esses insumos podem trazer numa larga escala. Eu estou falando de 4.200 hectares aqui de área de produção, tá? Eu estou falando em uma região que não chove, então nós estamos falando de melhora da contenção, da retenção, né, o controle de retenção de água, que é o benefício que a compostagem traz, e eu estou aqui mostrando que plantas mudas recém-plantadas estão sendo beneficiadas com o composto, mesmo em período de seca, e quando chove ele retém melhor, porque retém mais, porque tem o composto, né? Eu estou falando de potencializar e não deixar, mesmo com essa seca, a planta não desestabilizar a parte nutricional, porque tem exatamente um composto que traz esse equilíbrio, né? Então, assim, isso sem contar outros fatores, mas só citando alguns benefícios, que é muito diferente que esses benefícios que a compostagem que eu estou colocando aqui como condicionador de solo, isso nenhum resíduo cru propõe e não vai oferecer. Que é muito mais rico. Então, inicialmente aqui, eu estou fazendo um trabalho de um composto que vai trazer benefício biológico e físico, eu não estou considerando químico, né? Porque pelo químico, eu competiria com esterco, com qualquer outra carga orgânica, material orgânico sem pré-tratamento. Mas eu estou propondo diferenças e isso está sendo aceito, né? Mesmo numa escala, não é uma escala de compostagem, é uma escala diária necessária para absorver 30 toneladas por hectare, viu, Felipe, aqui. Muito legal, cara. Essa 30 toneladas por hectare vai ser usado aí? 30 toneladas por hectare. Eu não vou ter produto para ser absorvido em toda a área, mas eu estou fazendo um preparativo de recuperação de áreas degradadas, e nesse primeiro ano eu não estou trabalhando área degradada, eu estou trabalhando reboleiras. O que é reboleira na área da agricultura? Pontos fracos identificados no solo que precisam ser melhorados. Muito assim, bem focado a conservação do patrimônio, recuperação do patrimônio, que é um bem importante. Eu concorri aqui para estar nesse projeto, a projetos de gás, biomassa, tá? Eu estou falando aqui de bagaço, um dos elementos, estou falando claramente. Então, tem um concorrente muito forte, de um investimento de 5 a 20 milhões conforme o projeto, com recuperação em 2 a 3 anos, que isso é considerado muito rápido. Mas a minha proposta aqui, que é muito legal, eu posso dizer para você que eu propus aqui no investimento zero para a gente começar o trabalho. Zero de investimento. Então, é assim, bem arrojado o que a gente está construindo aqui. E corajoso. Trabalhando com formatos diferentes, sabe? Então, enfim. E assim, eu acho importante dizer que dentro, né, desse panorama da produção do composto, né, as tecnologias, elas vêm justamente para ajudar e acelerar o processo. Então, dessa foto aqui que está aqui embaixo, dessa metodologia Inves, eu particularmente só conheço, nunca operei, nunca tive contato com
com o equipamento em si, né? Mas é um método bastante acelerado, né? Porque ele fica o tempo todo, né, revolvendo, injetando ar, né, controla a umidade. São equipamentos aí que têm um desempenho para tratamento do resíduo e não para produção do composto, né, Exatamente. É perfeito. Isso, inclusive, é muito comum no sistema parecido, que é o TMB, o tratamento mecânico biológico, que mistura ou não mistura, e ele é uma injeção de movimento, de tratamento. Bem você colocou, não tem objetivo de composto, claro, vai ter sempre um composto, porque ele tem queima de massa e você tem que substituir essa massa pré-existente. Mas ele é como se fosse um trômel dentro de encapsulado, né? É uma peneira, não chega a ser uma peneira porque não pode vazar, mas os fragmentos eles dão como se fosse uma betoneira revirando constantemente e entrada de ar. No início tem uma grande formação de líquido, mas isso é controlável, é muito legal. Mas não é como você bem colocou, ó, essa técnica, as técnicas, eu acho que você foi muito importante na sua colocação, as técnicas elas têm que ser trabalhadas conforme a característica do resíduo. Então, não existe, como eu concordo com você, não existe uma melhor técnica, existe a técnica adequada para características diferentes de resíduo. Por isso que para cada, em grande escala, você tem que estudar bem, porque eu estou vendo vários projetos aqui em grande escala, o cara compra equipamento, depois ele vai ver o que ele vai tratar. Aí ele joga no ralo 1 milhão, 2 milhões de reais no lixo. com certeza. Então, esse aqui é um método, né, que não é largamente utilizado, mas ele tem uma fração importante aí de utilização. Esses equipamentos são equipamentos muito caros, né? Então, o custo de investimento ele acaba sendo muito alto, né, para um começo de operação. Mas eu acho realmente um sistema muito interessante, até porque depois de tratado aqui, você pode terminar de compostar ele no campo, curar, maturar, né? Aqui ele faz o processo de despatogenização tranquilo e depois sai aí para terminar, né, nos pátios. Então, acho que é importante dizer, né, que independente da técnica utilizada, independente, né, do método, eu chamei de método, mas o Tomita acho que acertou melhor aí na palavra, né, a técnica utilizada, não tem segredo, gente. Relação carbono-nitrogênio é o primeiro parâmetro a ser consertado, né? E hoje mesmo me perguntaram, né? Pô, Felipe, mas eu não posso jogar, né, a madeira de poda triturada direto no solo, né? E a gente não recomenda, porque se você joga um material muito rico em carbono no solo, ele vai puxar, né, o nitrogênio do solo, porque o processo microbiológico ele funciona dessa forma. E se você jogar um material muito rico em nitrogênio, ele vai puxar o carbono do solo, né, porque ele vai tender a sequestrar isso. Então, independente do material que você estiver usando, seja ele, né, o resíduo de poda triturado ou não, ele tem que ter passado por um processo de compostagem. Até porque depois que esse material passa pelo processo de compostagem, né, você, dentro dos poros da madeira, ali dentro da estrutura da madeira, fica todo colonizado, né, por fungos e bactérias benéficos para o solo. Então, isso é fundamental para que você tenha, né, talvez o maior benefício que o composto traz para o solo, que é a reconstrução do solo. O composto, ele traz essa reconstrução. Segundo parâmetro muito importante que tem que ser muito bem pensado, que tem relação, os dois do meio aqui, né? Um é relacionado à aeração, né? Então, a compostagem, ela é um processo oxidativo, ele é um processo que precisa de oxigênio para acontecer, e se você não tiver tamanho de partícula, esse ar não vai fluir, né? Se você pensar, existe uma certa dualidade, porque você precisa de ar e água no processo, né? Então, se você tem muita umidade no material, é muito difícil o ar passar pelo meio do material e compostar. Se você tem pouca umidade no material, o ar passa demais e você acaba também perdendo a umidade. Quando você perde a umidade, né, os micro-organismos acabam morrendo, né? E esse é um parâmetro
muito importante para ser avaliado, né? Então, esses parâmetros eles têm que ser mantidos durante todo o processo de compostagem. Claro que a relação carbono-nitrogênio, você acerta ela, e uma vez que você misturou, né, de uma forma correta no início do processo, ele naturalmente vai se decompor. Porém, a aeração, tamanho de partícula e umidade tem que ficar de olho, porque ao longo do tempo as pilhas vão selando, né? Elas vão caindo, né? E à medida que elas selam, à medida que elas compactam, você tem uma menor capacidade de aeração. Além do que, né, Tomita, quando você tem uma camada de composto seco por cima, né, a pilha ela torna hidroscópica, né? Ela repele a água, né? E aí fica mais difícil o umedecimento, né? Acrescentando a sua fala, Felipe, é muito importante que, principalmente, observar esses pontos, dar condições de desenvolver e buscar o resultado. Então, ter esses parâmetros inicialmente bem observados, isso propõe velocidade, isso propõe cuidado, isso propõe qualidade, isso propõe drenagem, isso propõe formação biológica, as fases da formação biológica, a temperatura é resultado desses pontos bem observados, e a temperatura ela é um resultado da formação biológica. Então, quando algumas pessoas colocam no parâmetro a temperatura, na verdade, está esquecendo como se forma a temperatura, por que se formou a temperatura. E isso é trabalhar o efeito e não a causa. A causa são esses parâmetros que o Felipe está bem apontando. E aí a gente tem o hábito de trabalhar os efeitos dos problemas. E aí muitas pessoas não alcançam qualidade nem velocidade porque perde essa referência. E também aí, eu coloquei alguns parâmetros. Vamos lá. Eu vou abrir aqui umas perguntas, Tomita, que o Anderson, acho que quando você falou de 30 toneladas, ele perguntou essa quantidade em 3 meses, né? É 30 toneladas por ano de composto por hectare que você está recomendando lá? Por hectare. Por ano. Por ciclo. Por ciclo. Então, nesse caso aqui, como é cana, é ciclo de 1 ano. Mas eu já coloquei 15 toneladas por ciclo no milho, por exemplo. Né? Então, depende da cultura e da qualidade do seu composto, mas no fim dá 30 toneladas por ano também. Por hectare. E o André Cardim, ele perguntou, inclusive solos salinizados? Inclusive solo salinizado. A capacidade de salinização de um composto, a capacidade de equilíbrio de um solo alcalino, você só consegue corrigir com adubação verde ou com composto bem trabalhado, principalmente na CTC e principalmente no controle de retenção de água. Essa é a única maneira de dessalinizar. Ou eu já fiz um trabalho em solos agrícolas que ele estava alcalino, você teve uma ideia de pH 10, 9,5, a gente baixou 0,2% por ano. Então, é muito lento quando você faz uma borrada de calcário, uma borrada de gestagem, porque ele extrapola e para corrigir é terrível. Lembrando que quando você faz uma calagem, ele demora 6 meses. Algumas pessoas erram e fazem calagem mais que uma vez por ano. E hoje em dia tem gente fazendo no perfil 0 a 20, 20, 40 do solo, então em 2 níveis de profundidade, e colocando até 10 toneladas por hectare de calagem. Cara, isso para extrapolar e desequilibrar é muito fácil. E só tem uma maneira de reorganizar isso, inclusive a salinização. É com composto, é com adubação verde. O Anderson aqui, ele falou, errei na compostagem de peixes e o cheiro de amônia era muito forte. A granulometria do resíduo impedia a entrada do ar constante. Isso acho que é um ponto bem importante. Resíduo de peixe é complexo, né? Acho que todo mundo que composta peixe, né, tem a mesma reclamação, né?
E Tomita, nesse caso, quando o cara erra lá a mão, o que ele faz? Na verdade, provavelmente o peixe, quando ele chega, ele é porque ele foi descartado do mercado, da peixaria, então já não vem cheirando bem. E a condição inicial é o fato dele estar em condições anaeróbicas. Se eu sugiro, até o Paulo Cardinal deu no grupo lá uma sugestão, né, de um outro manejo, de uma outra situação, e eu vou repetir para essa situação. Você pega uma compostagem termofílica que já está com temperaturas termofílicas, e aí sim você acrescenta as fontes de pescado num processo aeróbico em andamento. E aí você tem menos dor de cabeça do que começar do zero, porque até dar estabilidade, ou o que a CONAMA 481 pede de higienização patogênica, você demora aí muito com manejo errado, aí vai formando amônia, que é normal, principalmente da umidade. Então, para você ter menos chance de sofrer por isso, colocar sempre dentro de uma compostagem termofílica em atividade com temperaturas termófilas, acima de 50 graus. E, por exemplo, tem muita gente que fala para colocar gesso agrícola, calcário, para controlar a emissão de amônia. É possível? É possível, mas desnecessário. Toda vez que você a literatura e algumas pessoas propõem que você faça calagem, correção de pH, mas para um processo que eu acho que eu nasci de 7 meses. Eu nunca ouvi falar minha mãe falar disso, mas eu na compostagem tenho pressa e gosto das coisas aceleradas, porque justamente você pode ter que passar por esses problemas de vetores e outras confusões. Então, com resíduos complicados, eu gosto de antecipar e criar formas de aceleração, forma que dê velocidade para não passar por esses apuros, né? Então, mas o manejo é o maior segredo do sucesso. Não é insumo, não, é manejo e aqueles parâmetros que você citou anteriormente. Você sabe bem, muitos aqui que eu vi o nome aqui, não consegui ver todo, sabem que eu fui da área de inoculante, eu fui do mercado de produtos biológicos, mas eu hoje, como não tenho mais obrigação de vender produto, não tenho obrigação de empurrar produto. Então, eu posso dizer, você mesmo já me consultou sobre isso, né, filho? Então, eu sou um cara que do manejo faz o ambiente biológico e propõe a tratabilidade a partir do manejo, porque é possível. E quando você fala em escala, o inoculante aumenta esse custo, não importa quanto, mas ele aumenta. Então, você cria resistência à compostagem. E, ao mesmo tempo, quando você cria o manejo correto e a forma correta de trabalhar, você incentiva as pessoas a tratarem dentro dos diversos métodos técnicas da compostagem. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A questão de odores na compostagem, ela é realmente algo que, né, o pessoal lá no Conselho de Compostagem dos Estados Unidos fala que, né, odores são a maior fonte de problemas do usina de compostagem, né? E realmente, quando você trabalha numa escala, e muitas vezes a gente não faz compostagem, né? Na escala que a gente tem, a gente opera milagres, né, gente? Todo mundo sabe, né? Porque você faz um pátio de um tamanho, aí a hora que você vê, né, você já está com um volume grande sendo processado. Isso não importa a escala. Pode ser na pequena escala, pode ser na escala comunitária, sempre vai ter, né, a questão do tamanho do pátio, que ela é sempre complexa. Então, eu também sou muito favorável, eu gosto muito dos inoculantes, mas não sou um defensor de inoculante para início de processo de compostagem. Eu acho que eles não resolvem grandes problemas de compostagem, mas eu acho que os inoculantes e os biológicos, eles têm um grande potencial em agregar valor ao produto final e agregar valor ao que o cara está aplicando no solo. Como, né, o pessoal tem acompanhado aí, a gente tem estreitado a parceria com o GAAS, né, que é o Grupo de Agricultura Sustentável,
E o pessoal do GAAS tem uma linha muito interessante de uso de biológicos produzidos dentro da fazenda, né, para melhoria de solo, para melhoria de produtividade, para melhoria de saúde das plantas, para melhoria de combater aí combater os grandes problemas que a agricultura moderna tem, né, em contraposição a essa linha quimicista que a gente tem. Ninguém aqui é contra, né, o defensivo, mas eu acho que o meio do caminho ele é muito importante, né, o bom senso ele é muito importante. E os insumos biológicos, eles vêm com força. E assim, a gente tem, né, nas nossas mãos o maior substrato, né, para que a gente consiga fazer esses insumos biológicos acontecerem no campo, né, que é a matéria orgânica. O composto orgânico, ele é substrato. Se você jogar lá o melhor inoculante, se você jogar lá, né, todos os produtos e você não tem a matéria orgânica no solo, simplesmente eles vão morrer, né, porque não permanece ali. Mas aí falando... Só agregando, Felipe, esse deixa de insumo, queria só deixar claro aqui que o mercado para organomineral, em função da demanda que o mercado... Quando as pessoas falam de resíduo hoje em dia, não estão assim dando ênfase só ao ESG hoje. Eles estão tratando a valorização do resíduo dentro do ESG. E uma dessas formas de valorização hoje é o organomineral, que tem potencialmente grandes oportunidades e hoje está numa perspectiva de crescimento. Só eu tenho 3 projetos sendo estudados a produção de organomineral a partir do tratamento do orgânico de 1.000 toneladas por dia. Legal. Então, assim, mas aonde é o mercado que eles querem? Organomineral. Oi? É só tema para uma discussão enorme, né, cara? Então, um tema muito interessante para a gente falar sobre organomineral. Cabe aqui um encontro desse só para organomineral, mas esse é o mercado que as pessoas que estão com um abacaxi chamado resíduo que precisa ser tratado, então, em vez de pagar o custo, querem valorizar para pagar o custo e ter uma margem, colocando no mercado um produto a partir do seu próprio orgânico. E aí, falando mais um pouquinho de operação do pátio, né? Eu acho que são 3 chaves muito importantes que a gente tem que tomar cuidado no pátio, né? Que é a hora do recebimento, né? Como que você descarrega, como é que você vai fazer sua mistura, né? Porque seja em qualquer escala, né? Quando você fala assim, faz 3-1, no começo você faz 3-1, né? Mas depois o seu operador começa a mudar, você fica cansado, vou colocar um pouquinho menos, vou fazer diferente. Então, é muito importante que o recebimento e a mistura inicial ele seja um processo bastante criterioso, porque é daqui para frente que o seu processo começa, né? E se começar certo, ele termina certo, né? Você não tem que retrabalhar a pilha, né? Então, isso eu acho que é importante. E a questão da disposição no pátio, né? A disposição no pátio ela é importante porque é movimentação, né? E tudo que é movimentação consome ou tempo e óleo diesel, ou tempo, óleo diesel e homem-hora, né? Então, a gente tem um dispêndio enorme aí, em movimentação de material, que eu acho que é uma coisa que tem que ser pensado muito bem num pátio de compostagem, né? Outras coisas importantes aqui, né? No próprio manejo do pátio, que é onde está aí o nosso gargalo, né? Quantas reviradas eu vou fazer no meu material, qual que é o momento certo dessa revirada, como é que eu faço o umedecimento desse material, porque em contraponto ao que grande parte aí das pessoas falam, né, a compostagem não é secar o material, compostagem não é desidratar o material, compostagem é decompor adequadamente esse material por meio de micro-organismos. O acompanhamento técnico, o acompanhamento diário desse pátio, como é que está o cheiro, como é que está a disposição das leiras, como é que está o manejo, como é que o pessoal está trabalhando, né? A questão de segurança do trabalho, a questão de manutenção de máquina, né? Engraxamento de máquina, troca de óleo, manutenção de filtro limpo, né? Tudo isso
é fundamental para a operação, né? Porque sem a máquina você não faz nada, né? Então, tem que cuidar bem. Eu tinha um amigo que era motorista, e ele falava assim, Felipe, tem que cuidar bem do nosso Poisézinho, porque o nosso Poisézinho é que faz a gente ganhar o pão no mês que vem, né? E ele era um cara super cuidadoso com o carro, ele deixava sempre o carro limpo, sempre em ordem, sempre bem mantido. E esse é o seu bispo, né? Ele trabalhava na CETESB aqui em Sorocaba. E ele era um cara um exemplo assim de cuidado com o equipamento, né? Um cara que realmente cuidava muito bem ali e mantinha tudo em ordem para que a máquina estivesse disponível para quando ela precisar. E aqui, esses 3 últimos passos aqui do manejo são 3 passos importantes para você garantir a sua produção de composto, né? O processo de despatogenização, que eles chamam de PFRP, né? Que é Process for Reducing Pathogens, que é redução de patógenos. Quem for pesquisar em inglês, tem muito material sobre PFRP em inglês. E aqui no Brasil, alguma coisa também tem, né? E a CONAMA 481 fala 481 ou 471, 481, né? 481. Fala sobre isso. Então, o primeiro objetivo é despatogenizar as leiras, porque tudo que a gente recebe, né, é resíduo, e resíduo pode ter algum tipo de contaminação. Estabilização desse material e posterior cura, né? Não adianta você vender um composto que não está estabilizado e curado, que ele não vai ter os efeitos desejados aí para a sua operação, né? E quais seriam as fontes de matéria orgânica que uma compostagem em larga escala vai trabalhar, né? Resíduos orgânicos alimentares, né? Restos de hortifruti, restos de segregação na fonte, resíduo de varrição urbana, folhas, galhos, né? A parte de poda urbana, estercos animais, lodos dos diversos tipos de material e resíduos provenientes de cozinhas, né? Cozinhas industriais, cozinhas de larga escala. Então, aqui tem alguns exemplos, mas nós temos ainda incubatório, nós temos resíduo de ração animal, tem uma série de resíduos aí que fazem aí o rol de possíveis recebimentos, né? Resto de fruta, de indústria de processamento de fruta, tem muita coisa aí que pode ser agregada à compostagem. Então, a compostagem em si, né, você vai ter que fazer o acerto das suas matérias-primas, né? Então, você vai ter a seleção dos micro-organismos, que vai acontecer naturalmente. Você vai ter o oxigênio necessário para o processo e a água. E aí você vai liberar para a atmosfera, né, a água na forma de vapor, CO2, calor e, eventualmente, odores, sejam eles, né, agradáveis ou não, né? Você pode ter a geração de odores e esses odores, né, são um dos grandes desafios aí para as usinas de compostagem ou mesmo compostagem em pequena escala, né? Porque se você operar mal uma compostagem dentro do seu quintal, né, seu vizinho vai saber. E aí você tem como saída o composto orgânico. Então, aí acho que eu separei alguns passos importantes, né, que a gente vem ilustrar, né, que a mistura das matérias-primas. É importante que eu coloquei esse material aqui, que é um material bem fibroso, né, que é um resíduo de poda proveniente de moinho de martelo e não daqueles moinhos de chips, né, de picador, né. Então, isso aqui realmente é algo que os municípios precisam se atentar aí para começar a fazer a gestão correta dos resíduos de poda, e faz essa mistura e vai para o pátio. E tem um ingrediente muito interessante, né, que pouca gente conhece, mas que é possível fazer também, que é a questão de compostagem de carcaças animais. Tá? Esse aqui é um curso que eu fui fazer em Cornell, essa é uma professora lá da Universidade de Cornell, e ela estava conduzindo aí um trabalho
né, da questão da despatogenização. Então, em 60 dias de compostagem de carcaças, você já não tinha nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum micro-organismo patogênico. Tá? Isso aqui que ela está segurando na mão, né, é uma pata de cavalo. Né? Então, aqui era uma pilha de um cavalo de carcaça. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, mas isso é uma coisa importante, até porque existe uma geração importante, né, de resíduos de carcaça que são gerados nos municípios, né, por meio de clínicas veterinárias, por meio de coleta de concessionárias de rodovias, né? Então, você tem aí um volume, né, uma demanda para compostagem desse material. Felipe, mas eu queria acrescentar também que a gente trabalha com sistemas intensivos de produção animal, na parte pecuária, na parte de avicultura, na parte de todo tipo de animal, quando você trabalha em escala. Então, nessa colocação sua, você coloca as condições urbanas, mas nas condições rurais, eu, por exemplo, trabalhei com um produtor de leite que gerava por dia 20 mil litros de leite por dia. Ele perdia 5 vacas por mês em média, e ele tinha que fazer tratamento disso, né? E aí são carcaças de vacas de 700 quilos que tem que ser tratadas. E isso é um problema sanitário grave, porque na produção de leite, se ele não fizer uma adequação da descaracterização, do descarte da carcaça, ele traz vetores, principalmente urubu, carcará, cachorro do mato, tal, e isso pode disseminar problemas patogênicos no leite, porque dele, da área de carcaça, dependendo do tamanho da área dele, da descarte, esses vetores também vão para a área de produção e podem trazer outras contaminações. Então, é muito importante as pessoas entenderem que isso é um gargalo nas produções em escalas, uma vez que a gente tem vários tipos de produção de ovos, eu já vi casos de frango de corte, o cara tem um problema lá e perder 30 mil aves em questão de 15 dias. Então, isso é um vácuo que tem no mercado, que algumas pessoas... Eu tenho a minha tecnologia, em menos tempo que esse experimento que você participou, mas é um mercado que tem problemas e a compostagem é a solução que eles estão dando. Certo ou errado, mas estão fazendo. A incineração, a queima, outras técnicas, é muito caro para o investimento necessário ou para a descaracterização correta sanitária que tem que se dar. É muito legal você trazer esse tipo de assunto para todos pensarem, refletirem sobre esse problema que tem, e a compostagem é uma solução. A Vânia falou aqui que a compostagem de carcaça já tem uso frequente em granjas de avicultura e suinocultura no Brasil. Eu concordo com ela, porém, o método que é adotado hoje pela maior parte das pessoas que eu vejo não é o mais adequado. Né? Então, o pessoal, por exemplo, de avicultura, o pessoal passa esses animais num forno, né? Tem lá um forno a lenha, queima esse animal e depois com esse resto, né? Na verdade não é queimado, né? Ele é desidratado e aí depois põe numa bacia, num recipiente, né? Numas paredes cheias de maravalha, né? Cheia de nem maravalha, a questão é serragem mesmo, né? Então, o que é importante desse estudo dessa professora aí? Esse método, né, você pode ver que está sequinho embaixo, né? E foi colocado o animal inteiro aqui, tá? Esse é usado chips de madeira, né? Que é aquela madeira triturada, e ele mantém o fluxo de ar, né? Conforme manda a técnica adequada de compostagem em leiras, né? Então, é importante que isso fique bem claro, que a compostagem de carcaça, nesse caso que eu estou trazendo, ela é diferente da compostagem de carcaça que é mais utilizada aí nessas granjas que eu tenho tido maior contato. E eu vou trazer um outro exemplo aqui, que é
mais perturbador para algumas pessoas, né? Essa aqui foi a primeira iniciativa licenciada nos Estados Unidos para compostagem humana, né? Que, para quem quiser seguir aí no Instagram, chama Recompose. Tá? Então, eles trazem aí esse ambiente, né? Que é um sistema de compostagem em cápsulas, né? É um sistema aerado, né? Feito lá pelo pessoal da Green Mountain, inclusive, e é um sistema que eles devolvem depois o composto para a família se a família quiser levar o composto embora, né? Então, compostagem de carcaças humanas também é possível, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, que é alguma coisa uma coisa muito nova e vai aparecer bastante informação ainda sobre isso. Então, é seguro, tá, gente? Passa pelo processo de redução de patógeno, né? Eu lembro que quando eu conversei com esse pessoal da Recompose, eles estavam estudando a respeito de pessoas que tinham passado por processos de radioterapia e quimioterapia, né? Se isso poderia alterar ou trazer algum tipo de contaminação extra. Eu particularmente acho que não, mas com radioterapia sim, né? Mas com quimioterapia eu acho que não. Então, vamos lá, né? Então, a compostagem acerta as matérias-primas, monta as leiras, né? Nós estamos caminhando aqui para 1 hora já. Me falaram aqui que carcaça humana não é politicamente correto, mas é carcaça, viu, gente? A gente é só o veículo aqui. O manejo das leiras, né? Esse manejo ele pode ser com pá carregadeira, pode ser com revirador de leira. É importante dizer que é importante umedecer as leiras, essas leiras precisam ser umedecidas. Fazer o registro do processo todo, quando você vira a leira, quando você não vira, quantas vezes você virou, né, para você manter aí as leiras em condições ideais de compostagem. Depois isso passa por uma cura, né, e depois um peneiramento, e aí você pode vender esse material ensacado ou a granel, aí de acordo com o seu objetivo. E depois é só aplicar e colher depois, né? Fazer um bom uso desse material. Importante dizer aí que as culturas têm diferente consumo de nutrientes ao longo, né, do seu desenvolvimento, e é bom que você tenha produtos aí que consigam ter um longo prazo de liberação, né? Então, a questão toda é você ter um composto orgânico, porque, né, o composto orgânico ele tem uma liberação lenta também, né, no solo. Um exemplo claro de uma lavoura onde você não tem um bom manejo de solo, e aqui um outro exemplo claro de uma lavoura que você tem um ótimo manejo de solo. Então, isso é o que eu tinha. Eu separei aqui essas imagens, esse roteirinho aqui, mais como uma provocação, né? Mas era basicamente isso que a gente tinha para hoje. Vamos abrir aqui para 10 minutinhos de pergunta. Tem uma pergunta aqui, ó. O Matheus da Amorosa falou assim: Felipe, e quanto ao caso dos efluentes da compostagem em larga escala? Bom, primeiro eu queria dizer, né, que compostagem não gera efluente, tá? Compostagem, ela gera percolado. Certo, Tomita? Certo. Vou só completar. Nas minhas consultorias, eu trabalho esse percolado, vamos chamar assim, fazendo um balanço de massa, quando é possível, dentro do possível. O que eu quero dizer com balanço de massa, que não é só uma questão de uma relação carbono-nitrogênio, mas sim o balanço de material úmido e material estruturante, para eu fazer aproveitamento dessa umidade existente para provocar as condições mínimas necessárias para a formação de temperatura e microbiologia. Claro que todo começo é possível você ter esse percolado, mas vale lembrar que o licenciamento ambiental,
todo mundo que faz larga escala, obrigatoriamente, não tem como fugir do licenciamento ambiental, e todos os órgãos ambientais exigem, e é uma condição de você gerar ou não gerar a captação desses percolados, tá? Você produzindo ou não produzindo. Então, não é uma opção, porém, a opção da técnica para fazer melhor aproveitamento, o uso desses percolados, e você, quando faz o projeto, já tem que prever no descritivo operacional da compostagem como você faz uso disso. Tá? 90% ou 95% das nossas usinas de compostagem em larga escala não são cobertas no Brasil. Fora do Brasil é comum você achar área coberta, mas no Brasil, e eu também fiz trabalhos em regiões como no Pará, em áreas descobertas, que chove em 2 horas 220 milímetros, e mesmo assim você faz compostagem com captação de percolados, e vale lembrar que dentro de um projeto você tenta separar a captação das águas separada dos percolados, que isso é uma ironia que você nunca faz, porque você tem um momento que você faz a captação misturada e você faz esse desdobramento para fazer uso. Vale lembrar que um manejo bem feito e formação de temperatura, adiantando o processo para a formação de temperatura, você tem uma evaporação intensa que faz com esse percolado voltado ao processo, ele transforma em vapor e evapore, conseguindo, com o manejo de revolvimentos em tempos corretos, não a todo momento, fazer com que esse excedente ele mude para vapor e temperatura, né? Então, é muito tranquilo essa operação. Eu costumo dizer que o percolado e o odor são parâmetros para a gente identificar como está indo o seu processo da compostagem. Para mim, não são inimigos, para mim, são indicadores. Sim. É importante dizer que um dos parâmetros, né, de licenciamento que a gente adota é que nenhuma água entra no seu pátio e nenhuma água sai do seu pátio, né? Agora, se você tiver a capacidade de você ter, né, uma captação de líquidos, né? Porque quando que sai esse líquido, né, que a gente chama de percolado? É quando ou você tem um excesso de umidade no material rico em carbono, porque geralmente, né, na minha região, na região do interior de São Paulo, né, os materiais que não são orgânicos de cozinha, ou lodos, ou resíduo de incubatório, né, e esses são resíduos riquíssimos em água, né, são teores de 90%, 95% de umidade, quando não vem água livre junto, né, você usa essa água livre para hidratar, né, o carbono, tá? Agora, em épocas, por exemplo, que a gente veio de épocas de muita chuva, e isso traz problemas na questão de você estar com a poda muito úmida, de você estar com o seu triturado muito úmido. E aí, de fato, você tem um percolado, né? Você tem esse líquido que ele acaba escorrendo. Esse líquido, eu fiz um teste também. Eu peguei esse líquido, coloquei, e eu fiz um biofertilizante com ele, com um pouquinho dos micro-organismos eficientes e um pouquinho de melaço. E ficou um material espetacular, cara. Espetacular. Vou usar ele aqui nos campos de futebol que a gente presta consultoria aqui para fazer a gestão do campo. Creio que lixiviado é o carregamento por meio externo, como a chuva. Percolado seria o que escorre do próprio resíduo. É, mais ou menos isso, Bruno. Tá certo. Beleza, gente? Tudo certo? Queria... Tomita, se quiser usar a palavra aí para fazer as suas considerações finais aí. Felipe, eu acho que a gente, inclusive na AB, a gente tem alguns perfis definidos, mas a da grande escala até que não tem muita demanda, né?
e aí a gente tem poucas oportunidades para discutir, mas eu acho que você falou lá no começo uma coisa muito importante, que os problemas da técnica ou as soluções da técnica elas são iguais, independente da escala. E outro ponto muito importante que você bem colocou, e eu costumo fazer, o Adriano está aqui no grupo, ele sabe que eu uso essa frase, né? Que não existem nomenclaturas de identidade, e sim técnicas. Então, eu costumo dizer que o método é estático, variação passiva, ou estático, coalização, aeração mecanizada, e não métodos identificados como está acontecendo. É muito importante que as pessoas saibam, mas eu costumo dizer que os métodos estáticos com aeração passiva, adaptado por fulanos, beltranos, ou adaptados de acordo com a realidade, porque as técnicas, a melhor técnica não é aquela que está no livro, ou ela está dando a base de como você pode adaptar para a sua realidade local. E o Brasil é o país de melhor... o brasileiro, vamos chamar assim, o brasileiro é a personalidade que merece um prêmio, porque ele sabe adaptar a sua realidade tropical à técnica da compostagem. Né? Você conhece métodos externos de outros países, eu também conheço, mas o Brasil se vira nos 30 para adequar. Existem aqueles parâmetros que você bem apontou para todo mundo aqui, mas vale lembrar que aquilo é importante e aquilo a gente constrói as adaptações, né? E o mercado, e as pessoas precisam entender que o melhor método é aquele que cabe no seu bolso, aquela que traz a solução que você precisa para a sua característica do resíduo e que te atende. Essa é a melhor técnica, que eu costumo dizer. Então, mesmo as minhas consultorias, que aí exige muito do tempo que eu estou no mercado, eu não tenho nenhum projeto igual um ao outro, porque os objetivos finais são diferentes, né? Mais que seja agrícola, mas se eu for trabalhar para hortaliça é uma coisa, se eu for trabalhar para cereais é outra coisa, se for trabalhar com monocultivo, independente de qual for, é outra coisa, enfim. E aí você tem que adequar e a dor de barriga daquela pessoa que está buscando aquela solução que seja compatível ao seu bolso, compatível à sua busca. Não importa se ele é ESG, seja valorização, mas tratar resíduo orgânico existe aquele parâmetro que você falou e as nossas criatividades dentro das oportunidades. Então, eu vou falar agora como um apaixonado da compostagem. É a solução, independente se a gente acredita nas carcaças, no lixo urbano, no meio rural, não importa. É uma grande solução e pode ser muito mais intenso no Brasil do que a gente imagina. Eu acho que a gente é pouco intenso na visão da compostagem e muito preconceituoso, porque, por exemplo, o órgão ambiental tem a Vila Leopoldina, que tratou o resíduo e fracassou no passado e carrega aquilo como um Marte, como uma cruz de 500 anos atrás e não evolui, né? E aí a gente vai procurar a bibliografia, nós estamos a última, que é do Caio, de 2011, publicado, que não tem mais nenhum, a não ser alguns artigos. Quer dizer, nós paramos no tempo, com técnicas que evoluíram, com ferramentas que evoluíram, mas a gente mesmo, muitos não estão acreditando. Então, eu queria deixar um recado que vamos incentivar o meio acadêmico, vamos incentivar a iniciação científica, vamos trazer para aquilo que a gente acredita as pessoas, como a Semana da Compostagem propõe, incentivar mais, não só praticantes, mas pessoas que acreditam que a compostagem é uma solução. Eu acho que esse seria meu recado, Felipe. Maravilha. Eu queria também agradecer a presença de todos aqui. Nós tivemos uma participação bem legal. É um tema bastante específico, né? Um tema que traz aí, suscita aí uma série de coisas difíceis de fazer, né? Mas é o que eu costumo falar. Outro dia, acho que estavam falando, Felipe, puxa vida, né? Eu queria tanto ter uma pá carregadeira, né? Então, mas é que
a pá de um pátio pequeno, que é o que você estava falando no começo. A pazinha do pátio pequeno é a minha pá carregadeira. Né? Então, se eu tiver sem a pá carregadeira, é a mesma coisa que se você está sem a pá no pátio pequeno. Né? Então, é muito complexo a operação toda. Né? A operação, seja ela em qualquer escala, se você não tiver dedicação. Né? Outro dia, o Paulo Cardinale estava falando no grupo também, né? O duro é que está todo mundo envolvido na operação. E a gente está até o pescoço. Né? Eu saio de casa muitas vezes 6 horas da manhã, eu vou chegar às 9 horas da noite em casa. Né? Quando você não está vendo a operação, você está vendo como é que ficou o pátio depois que o pessoal foi embora, você está vendo como é que é a dinâmica do processo à noite, você está vendo se a temperatura sobe mais rápido, sobe mais devagar. Né? Em outono e inverno, a atmosfera se conduz de um jeito, verão e primavera é outro, né? Vento de um jeito, vento do outro, como é que funciona? Então, acho que tudo isso é muito aprendizado, que está todo mundo aqui aprendendo muito. Né? Nós estamos num momento aí de efervescência das técnicas de compostagem e a gente tem visto uma profissionalização, né, de grande parte dos composteiros, né, porque eles estão vendo a necessidade de ganhar escala, estão vendo que existe mercado para não só para coleta, mas existe mercado também para fazer a compostagem em si. Eu sou um defensor de modelos de negócios separados, né? Quem transporta tem que se preocupar com o transporte, quem composta tem que se preocupar com a compostagem, porque realmente são processos completamente distintos, são processos que eu sempre costumo falar que transporte de resíduo é igual religião, né? A missa tem hora para começar, não tem? E assim como o caminhão do resíduo tem hora para passar, e aquilo lá você sabe que 8 horas da manhã tem que passar o caminhão. Se não passar, deu algum problema. Se você não coletar o lodo de uma indústria, no dia seguinte não tem operação, porque não tem onde pôr lodo. Né? Você imagina separar um abatedouro, imagina você parar um incubatório, né? Isso é uma coisa que não existe. Imagine você parar um restaurante, né? Você coleta em São Paulo e vai coletar em um restaurante que precisa da coleta na quinta-feira às 2 horas da tarde, porque sexta, sábado e domingo vai ser corrido para eles. Né? Então, a gente tem uma série de características de negócios que grande parte dos composteiros toca tudo sozinho. Né? E você estava falando dessa experiência internacional, o brasileiro é o povo que mais trabalha que eu conheço na vida, cara. É um povo muito trabalhador, é um povo que faz tudo, é um povo que evolui muito rápido. Né? A gente observa aí nos últimos 4 anos, 5 anos, né, nos grupos de WhatsApp, o que evoluiu o nível de conversa do pessoal, o que evoluiu as técnicas, o que evoluíram, né? E é uma coisa que diverge um pouco do que a gente está acostumado a ver lá fora. No demais, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Né? Entrou mais gente depois que a gente começou a encerrar aqui, mas queria dizer que essa live vai ficar gravada no YouTube, né, disponível para a Semana da Compostagem, e espero que a gente tenha trazido aí, de alguma forma, as informações e um pouquinho dos desafios e experiências boas e ruins que a gente tem. Beleza? Um abraço para todo mundo, uma boa noite e muito obrigado novamente. Obrigado a todos. Valeu, Felipe. Deixa eu ver como é que eu paro a gravação. Interromper.